E muitas vezes, uma aplicação que eu acho, podemos chamar é um corretivo, mas podemos chamar de adubo, porque ele leva nutriente. Às vezes uma aplicação de calcário bem feita vale muito mais do que você colocar um nitrogênio, fósforo e potássio, né? Eu costumo afirmar o seguinte, o melhor adubo é o calcário, professor. O mais barato e o mais eficiente, todos, porque ele faz raiz crescer. Exatamente, né? Você, a partir do momento que você condiciona quimicamente o solo para ele não ter nem acidez ativa, nem acidez potencial, você parte para a primícia básica de crescimento radicular em profundidade. Perfeito. Mas é óbvio que por trás disso também há outros elementos, né? É o caso do boro, especialmente nas dicotiledôneas, né? Que são muito mais exigentes em boro, né? Então, a gente compara uma soja contra o milho, a soja demanda mais boro, o algodão demanda mais boro, né? E os trabalhos eu diria, o último dos moicanos, né? No status científico nutricional, que é o Dr. Ismail Kakimaki, os estudos dele mostram claramente que quando ocorre deficiência de boro no solo, a parede radicular, ela forma mais sítios negativos com ligação específica para alumínio. Traduzindo, o primeiro passo para a predisposição para a toxicidade por alumínio chama-se deficiência de boro. Deficiência de boro. E olha como as coisas se ligam, por isso que eu falo, né? Estudar agricultura, fisiologia é algo fantástico. Falando do algodão, redução de peso de capulho. O capulho ele tem menos peso porque forma menos semente. Falta de boro no algodão faz fatal. Os lóculos não se formam corretamente, nós vamos ter menos semente. A fibra do algodão sai da casca da semente, né, professor? Isso. Então, se tiver menos semente, o peso do capulho provavelmente vai ser menor. Não tenha dúvida. E às vezes, a gente trabalha até com agricultura de precisão, fazendo uma suficiência de cálcio, magnésio com fontes de calcário e às vezes até com fonte de gesso, mas a gente esquece que esse micronutriente aí chamado boro tem que estar em equilíbrio ali para que a planta possa se desenvolver. Às vezes você investe muito em agricultura de precisão e esquece o que está sendo precisado na agricultura, né? Que é o entendimento do boro, né? E é tão importante essa colocação que você fez e para a gente analisar o que mudou no sistema de produção nos últimos anos, né? Quando a gente analisa o que se fez com o manejo de calcário, hoje nós estamos utilizando de forma mais frequente calcário e com doses mais elevadas. Então estamos condicionando para uma elevação de pH. E quando nós olhamos para o manejo nutricional, né? E a gente até dá certa razão para o produtor quando a gente pensa no custo. Quando antigamente o produtor utilizava o fertilizante formulado micrado, ele vinha micrado, hoje o fertilizante formulado micrado ele foi substituído basicamente pelo MAP e pelo cloreto. MAP e cloreto. E há muito tempo estamos fazendo isso. E quando a gente está diante desse grande bioma importante chamado cerrado, a gente não pode esquecer que nós estamos diante de solos originariamente pobres em zinco, pobres em cobre, né? E esses dois elementos, especialmente o cobre, por onde você anda nesse Brasil, professor Rogério, é o elemento que com mais frequência aparece como deficiente, né? Então é muito importante estar atento para o manejo nutricional, porque ele não se resume apenas a calcário e a NPK, a nitrogênio, fósforo, potássio, né? É importante estar atento para o manejo de enxofre, manejo de molibdênio, manejo de micros em geral, porque, como eu dizia para você, a planta ela tem tudo. Professor, se a gente não atrapalhar a planta, tá tudo... mais do que 50% do jogo está ganho. Tá ganho,